Há noites em que você se deita cansado, mas sua mente não para. Você sente que sempre falta algo, que a vida dos outros parece melhor que a sua e que a paz escapa das suas mãos. Talvez hoje você esteja carregando essa inquietação constante. Mas escute o que Deus te diz hoje através das palavras de Paulo. Existe um segredo poderoso que transforma a ansiedade em paz profunda. Um contentamento que não depende das suas circunstâncias. Fica comigo até o final. Antes de continuar, vá aos comentários e escreva: hoje escolho me contentar em Cristo. Esta declaração é seu primeiro passo de fé. Vamos começar. Número 1. O peso invisível que você está carregando. Há um peso que nem sempre faz barulho. Ele não entra batendo a porta. Não chega com uma tragédia visível. Às vezes aparece assim que você abre os olhos antes mesmo de colocar os pés no chão. O dia ainda nem começou, mas sua mente já abriu uma lista. O que falta, o que não alcança, o que ainda não mudou, o que os outros têm, o que você continua esperando. E aí, no meio dessa lista invisível, surge aquele nó no peito que você não sabe explicar. Não é uma dor que você consegue apontar com o dedo, mas pesa. Não é uma ferida que os outros conseguem ver, mas te dobra por dentro. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você acorda, olha o celular e, sem perceber, começa a carregar pedras. Uma notificação te lembra uma dívida. Uma foto nas redes mostra uma vida que parece mais feliz que a sua. Uma história de alguém viajando, comprando, celebrando, avançando, enquanto você sente que continua no mesmo lugar. E embora saiba que não deveria se comparar, algo dentro de você começa a sussurrar: você está faltando, você está atrasado. O que você tem não é suficiente. Esse é o ladrão silencioso que entra pela porta dos fundos do coração. Ele não rouba tudo de uma vez. Ele rouba a paz gota a gota. E o mais perigoso é que muitas vezes chamamos de responsabilidade o que na verdade é ansiedade. Ser responsável é fazer o que te cabe com fidelidade. Se afligir é carregar como dono aquilo que só Deus pode sustentar. Ser responsável é organizar suas contas, cuidar da sua casa, amar sua família, trabalhar com diligência. Se afligir é deitar com a mente correndo, como se a sua preocupação fosse o motor que mantém o mundo vivo. Quantas vezes você já acreditou que, se parar de se preocupar, então está sendo irresponsável? Essa é uma mentira cruel. O inimigo quer te convencer de que a preocupação é prova de amor, de compromisso, de maturidade. Mas Deus não te pediu para viver curvado, para provar que se importa. Em Filipenses 4:6 lemos: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Olhe essa frase: por coisa alguma, nada fica de fora. Nem a conta que chega, nem o filho que não liga, nem o casamento que está esfriando, nem o trabalho que não avança, nem a saúde que te inquieta, nem aquela comparação que te morde por dentro quando você vê a vida dos outros. Deus não disse: traga-me as coisas espirituais, mas resolva sozinho o resto. Deus disse: por coisa alguma, estejais inquietos. É como se o pai colocasse as mãos sobre seus ombros e dissesse: isso também cabe no meu cuidado. Paulo escreveu sobre contentamento de dentro de uma prisão, não de uma casa confortável, não de uma temporada perfeita, de um lugar onde qualquer um teria motivos para reclamar. Ele aprendeu que a paz não depende de ter tudo resolvido, mas de saber nas mãos de quem tudo está. E talvez hoje Deus queira te levar a essa mesma descoberta, não para negar o que falta, mas para te lembrar quem não te falta. Não para fingir que não há problemas, mas para te ensinar a distinguir entre o que você pode fazer e o que só Ele pode sustentar. Porque esse peso invisível afeta mais do que parece. Ele rouba o sono, te deixa impaciente com sua família,
faz você responder mal quando ninguém te atacou. Tira a ternura com seus filhos porque sua mente está longe, fazendo contas, imaginando cenários, comparando sua vida com uma tela. Te senta à mesa, mas não te deixa estar presente. Te deita na cama, mas não permite descanso. E pouco a pouco você começa a viver como alguém que respira, trabalha e sorri. Mas por dentro carrega uma mochila que nunca tira. Imagine que você sai de casa com uma mochila normal. No começo, ela não pesa tanto, mas ao longo do dia você começa a colocar pedras sem perceber. Uma pedra pela conta que vem, outra pelo filho que não liga, outra pelo trabalho que não avança, outra por aquela dor no corpo que te assusta em silêncio, outra pela vida perfeita que você viu nas redes, outra pela conversa pendente, outra pela pergunta: e se nada mudar? No fim do dia, suas costas doem em tanto que você mal consegue andar reto, mas ainda diz: estou bem, e Deus te olha com amor, não com reprovação, e te diz: filho meu, solta a mochila, eu carrego isso por você. Fica um instante com essa imagem. Cada pedra que você solta não é descuido, é fé. Cada preocupação entregue não é irresponsabilidade, é obediência. Cada vez que você diz: Senhor, isso eu não consigo carregar sozinho, sua alma começa a respirar de novo. Mateus 6,25 diz: não vos inquieteis pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Jesus não falou assim porque não se importava com suas necessidades. Ele falou assim porque sabe que a inquietação promete controle, mas produz escravidão. E Salmo 55:22 confirma: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Não diz: explique seu fardo de longe. Diz: lança, entrega, solta das suas mãos. Hoje, antes do almoço, faça algo simples. Pegue um papel e escreva uma única preocupação. Não escreva a vida inteira. Apenas uma pedra. Depois leia em voz alta diante de Deus e diga: Pai, isso pesa, mas hoje eu te entrego. Depois, rasgue esse papel ou guarde dentro da sua Bíblia como sinal de rendição. Você não precisa sentir algo extraordinário. Só precisa dar o primeiro passo. Hoje Deus te diz: solte a mochila, meu filho. Eu estou aqui. O primeiro passo rumo à paz é reconhecer o peso que você já não precisa carregar sozinho. Mas de onde nasce realmente esse descontentamento que nos aperta tanto dia após dia? No é mero 2, quando você sente que nunca é suficiente. E esse descontentamento que te pesa dia após dia, muitas vezes nasce de uma cena pequena, quase automática. Você abre o celular assim que acorda, ainda com os olhos cansados, e começa a olhar vidas que parecem completas. Alguém comprou algo novo, alguém viajou, alguém sorri em uma mesa perfeita. Alguém mostra uma família que parece não ter rachaduras. Alguém recebeu uma resposta que você ainda espera. E, sem perceber, seu coração começa a se medir com imagens alheias. Você não diz em voz alta, mas algo dentro de você sussurra: eu deveria estar mais à frente. Eu deveria ter mais. Eu deveria me sentir melhor. É aí que a comparação se disfarça de motivação. Ela te diz que só quer te impulsionar, que só quer te inspirar, que só quer te lembrar do que você poderia alcançar. Mas quando termina de falar com você, não te deixa esperança, te deixa vergonha, não te deixa força, te deixa amargura. Não te aproxima de Deus. Te prende em um quarto onde tudo o que é seu parece pequeno. E essa é uma armadilha mortal, porque a comparação nunca olha com gratidão para o que Deus já colocou nas suas mãos. Ela sempre olha para o que falta, para o que o outro tem, para o que ainda não chegou. Paulo conheceu o que era viver sem as comodidades que muitos considerariam necessárias para estar em paz. Ele escreveu sobre contentamento de lugares onde qualquer um diria: eu não tenho nada.
E ainda assim, sua alma havia descoberto um tesouro que as correntes não podiam tirar dele. Em 1 de Timóteo 6,6 diz: Mas grande ganho é a piedade com contentamento. Escute bem, grande ganho. Para o mundo, ganho é acumular mais. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais segurança, mais aplausos, mais aparência. Mas para Deus, o verdadeiro ganho é ter um coração unido a Ele e satisfeito nele. Porque o descontentamento é um poço sem fundo. Você pode jogá-lo em conquistas, e ele vai pedir outra. Pode jogá-lo em dinheiro, e ele vai pedir mais. Pode jogá-lo em compras, viagens, elogios, promoções, e por um instante ele parece cheio, mas logo depois volta a gritar. Essa é a mentira do quando eu tiver mais, serei feliz. Quando eu tiver um relacionamento, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um corpo melhor, quando eu ganhar mais, quando meus filhos mudarem, quando eu for reconhecido, quando eu alcançar aquilo que tanto desejo. Mas se a sua alma não aprende a descansar, em Deus, cada quando vira uma nova prisão. E esse descontentamento não fica só na sua mente. Ele entra no seu casamento, quando você olha para seu marido ou sua esposa e começa a compará-lo com a vida editada dos outros. Ele entra na relação com seus filhos, quando você não consegue desfrutar quem eles são, porque está medindo o que deveriam ser. Ele entra na sua casa quando você já não consegue agradecer o que tem, porque está ocupado lamentando o que falta. Há pessoas que, segundo o mundo, têm tudo, mas por dentro continuam vazias. Têm teto, comida, família, oportunidades, roupas, celular, saúde suficiente para se levantar. E ainda assim, sentem que algo lhes escapa. Imagine um copo com um pequeno furo no fundo. Você o enche com conquistas, com dinheiro, com compras, com mensagens, com planos, com promessas de um futuro melhor. Por alguns minutos ele parece cheio, e você diz, agora sim, agora vou ficar bem. Mas, sem perceber, a água vai escapando lentamente. No fim do dia você olha para o copo e ele está vazio outra vez. Então você se culpa, se frustra, busca mais água, corre mais, deseja mais, compara mais. Mas Deus não vem apenas colocar mais água no seu copo. Deus pega o copo nas mãos, sela completamente e o enche com a sua presença. E quando ele enche, aquilo que antes escapava começa a permanecer. Por isso, o Salmo 23:1 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não significa que você terá tudo o que deseja no momento em que deseja. Significa que, se Ele é o seu pastor, sua alma não está mais abandonada. Você já tem direção, você já tem cuidado, você já tem provisão, você já tem uma voz que te guia quando o mundo grita que você não é suficiente. E Hebreus 13:5 diz: Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com o que tendes agora, porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. Veja a base do contentamento. Não é o que você tem na mão, é quem prometeu ficar com você. Hoje, faça algo concreto. Fique 24 horas sem redes sociais, não para punir sua vida, mas para ouvir sua alma sem tanto ruído. Pegue uma folha e escreva 3 coisas que você já tem hoje e que o mundo te ensinou a ignorar. Pode ser uma cama para descansar, uma comida simples, alguém que ainda te ama, uma oportunidade aberta, uma oração que você ainda pode fazer, uma manhã a mais para recomeçar. A gratidão não nega o que falta, ela só devolve seus olhos para ver o que Deus já colocou perto. Hoje Deus sussurra a você: Eu sou a tua porção, e isso já é mais que suficiente. Nunca será suficiente enquanto você procurar no mundo o que só Deus pode te dar. E é justamente por isso que Paulo precisou aprender isso no lugar mais inesperado. No Emerotres, a prisão onde Paulo descobriu a verdadeira liberdade. E justamente por isso, Paulo precisou aprender isso no lugar mais inesperado. Não em uma temporada confortável, não em uma mesa farta,
não cercado de aplausos, portas abertas e respostas rápidas. Ele aprendeu trancado, ele aprendeu preso, ele aprendeu quando sua vida parecia parada, quando outros decidiam sobre seu futuro, quando suas mãos não podiam se mover com a liberdade que antes tinham. Paulo estava literalmente em uma prisão, acorrentado, esperando julgamento, sem saber exatamente o que aconteceria depois. E desse lugar ele escreveu palavras que não soam como derrota, mas como uma liberdade que o mundo não entende. Talvez você não esteja em uma prisão de pedra, mas sabe o que é se sentir preso. Preso em uma dívida que não acaba. Preso em uma doença que limita seus dias. Preso em um relacionamento quebrado que ainda dói. Preso em uma espera que parece não avançar. Preso em uma casa onde todos te veem, mas ninguém parece te entender. Preso em uma temporada onde você ora, trabalha, faz o certo. E ainda assim, a porta não se abre. E nessas noites, quando tudo silencia, o inimigo se aproxima do seu ouvido para dizer: isso vai ser permanente. Essa selá é o seu destino. Nada vai mudar. Mas Deus não olha para suas prisões como o inimigo olha. O inimigo vê um lugar para te destruir. Deus vê uma sala de aula para te formar. O inimigo quer que você acredite que o aprisionamento é abandono. Deus quer te revelar que, mesmo no aprisionamento, Ele continua sendo companhia. Existem lições que a alma não aprende quando tudo acontece como ela quer. Existem verdades que não criam raiz enquanto a vida está confortável. Às vezes Deus permite que algumas portas se fechem, não porque deixou de te amar, mas porque existe uma liberdade interior que só se aprende quando você não tem mais nada para se agarrar. Em Filipenses 4:11 e 12 diz: não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda e qualquer situação, já tenho experiência. Olhe essa expressão com cuidado. Já aprendi. Paulo não nasceu sabendo se contentar. Não foi automático. Não foi uma frase bonita repetida para se sentir melhor. Foi uma escola. Foi um processo. Foi uma lição escrita, com espera, correntes, perdas, noites difíceis e dependência profunda de Cristo. O contentamento não apareceu porque sua situação mudou. Apareceu porque o coração dele foi treinado a descansar em Deus dentro da situação. Aí está a diferença entre a liberdade que o mundo busca e a liberdade que Deus dá. O mundo chama liberdade de ter opções, dinheiro, movimento, controle, conforto, portas abertas. E sim, essas coisas podem ser boas, mas se sua paz depende de tudo estar aberto, qualquer porta fechada te destrói. A liberdade interior que Deus dá é diferente. É a capacidade de dizer: mesmo que eu não possa mudar isso hoje, minha alma não está acorrentada. Mesmo esperando, não estou abandonado. Mesmo na escassez, Cristo continua sendo suficiente. Mesmo que a porta demore a abrir, Deus está comigo dentro da selá. Imagine que você está dentro de uma cela escura e fria. As paredes parecem se aproximar a cada dia. Você respira pouco, pensa muito e sente que nunca vai sair. Você se senta no chão olhando para a porta, convencido de que ela está trancada. Mas um dia, cansado de chorar diante das grades, você se levanta e dá um passo. Toca a porta e descobre algo que nunca tinha percebido. Ela não estava trancada como você imaginava. A prisão mais forte não era o ferro. Era a mentira de que você não podia se mover. Então, Deus entra nessa cela, não com reprovação, mas com ternura, pega sua mão e diz: filho, sai e voa. A verdadeira liberdade não estava primeiro fora, ela estava nascendo dentro de você. E quando você sai, descobre que o céu era maior do que imaginava, e que aquela cela só foi a sala onde você aprendeu a voar. Nem todas as portas se abrem no mesmo dia. Nem todas as provas terminam rápido.
Mas mesmo antes de a circunstância mudar, Deus pode mudar a atmosfera do seu interior. A gratidão no meio da prisão não nega as grades, declara que as grades não têm a última palavra. O louvor na escassez não finge abundância, reconhece que Cristo continua presente. A oração na espera nem sempre acelera o relógio, mas fortalece o coração para não se quebrar enquanto espera. Em 2 Coríntios 12:9 lemos: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não diz que sua fraqueza afasta Deus. Diz que nela o poder dele se aperfeiçoa. E Salmo 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Se hoje você se sente quebrado, Deus não está longe de você. Se hoje você se sente preso, Ele não está fora, olhando de longe. Ele está com você aí, nesse lugar que você não escolheria, te ensinando uma liberdade que ninguém poderá tirar. Hoje, identifique uma prisão na sua vida. Dê nome a ela. Não negue. Pode ser uma dívida, uma espera, uma ferida, uma limitação, uma tristeza, uma porta fechada. Depois, ore em voz alta. Senhor, aqui também quero aprender o teu contentamento. Não diga isso como quem se rende à derrota, mas como quem se senta na sala de aula de Deus, sabendo que o Mestre está presente. Deus te diz hoje: na tua prisão eu estou contigo e aqui te darei liberdade. As piores circunstâncias podem se tornar a melhor escola do contentamento. E esse aprendizado não foi instantâneo. No Número 4, aprendi a me contentar. Não é um dom, é um aprendizado. Paulo não escreveu nasci contente. Não escreveu sempre foi fácil descansar em Deus. Não escreveu nunca me doeu a escassez, nunca me inquietou a espera, nunca me incomodaram as correntes. Ele disse algo muito mais honesto, muito mais humano e muito mais esperançoso. Aprendi. Em Filipenses 4:11 lemos: Aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Essa frase abre uma porta enorme para sua alma, porque significa que o contentamento não é só para pessoas espirituais, naturalmente tranquilas ou espiritualmente fortes. Desde sempre, o contentamento se aprende. E se aprende, então você também pode aprender. Talvez hoje você sinta que está muito longe disso. Talvez diga: eu não sou assim, eu me preocupo demais, eu me comparo demais, eu reclamo demais. Eu não sei ficar em paz quando falta alguma coisa. Mas Deus não te olha como um caso perdido. Deus te olha como um filho sentado na sua escola. E na escola de Deus, você não é rejeitado porque não entendeu a lição na primeira vez. Ele é um mestre paciente. Ele sabe repetir com amor. Ele sabe esperar enquanto seu coração para de lutar e começa a ouvir. O primeiro dia de aula costuma ser desconfortável. Às vezes começa com uma perda, um atraso, uma porta fechada, uma notícia que você não queria receber. Uma temporada onde o que antes te sustentava já não sustenta mais. Aí você começa a perceber o quanto dependia de coisas que pareciam firmes, mas eram frágeis. E isso dói. Porque aprender contentamento não significa sorrir como se nada estivesse acontecendo. Significa permitir que Deus te ensine a permanecer em paz mesmo quando algo está acontecendo. Depois vêm as lições intermediárias, e curiosamente nem sempre elas chegam no sofrimento. Elas também chegam quando tudo vai bem, porque na abundância Deus te ensina a desfrutar sem adorar. Ele te ensina a receber sem se apegar. Ele te ensina a ter sem acreditar que isso define o seu valor. Há pessoas que só buscam a Deus quando falta algo, mas se esquecem dele quando tem o suficiente. Por isso, o contentamento também se aprende nos dias bons, quando você consegue dizer: Senhor, obrigado por isso, mas o meu coração não depende disso. A minha porção continua sendo Tu. Depois vêm as lições avançadas. Essas chegam na dor que não passa rápido, na doença que exige paciência,
na perda que deixa uma cadeira vazia, na espera que parece se repetir todas as manhãs, na situação desconfortável que não muda mesmo quando você ora. Aí o inimigo tenta dizer: você nunca vai aprender, você sempre vai viver ansioso, você sempre vai precisar de mais, você sempre vai depender do externo. Mas essa voz não vem do seu pai. Deus não te acusa enquanto você aprende. Deus te acompanha enquanto você é formado. Imagine um bloco de mármore frio e sem forma. À primeira vista parece apenas uma pedra pesada, dura, sem beleza visível. Mas o escultor vê algo que ninguém mais vê. Ele pega o cinzel e começa a golpear uma e outra vez. De fora, cada golpe parece destruição. Partes se soltam, poeira cai, marcas aparecem. Mas o escultor não está arruinando o mármore. Ele está tirando o que sobra para revelar a figura que já tinha imaginado. Assim Deus trabalha em você. Cada golpe da vida que Ele permite não tem o propósito de te destruir, mas de revelar uma paz mais profunda, uma fé mais firme, um contentamento mais verdadeiro. No final, quando você olhar para trás, vai entender que nem todo golpe foi castigo. Muitos foram cinzéis de amor nas mãos do Pai. Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus não quer apenas mudar o que você faz. Ele quer renovar a maneira como você enxerga a vida. Antes você via a escassez e enxergava abandono. Agora você vai aprender a ver como o lugar onde Deus provê. Antes você via a espera e enxergava atraso. Agora você vai aprender a ver como formação. Antes você via o desconforto e enxergava castigo. Agora você vai começar a ver como aula. E 2 aos Coríntios 3:18 diz que somos transformados de glória em glória. Não diz de golpe em golpe sem sentido. Não diz de fracasso em fracasso. Diz de glória em glória. Isso significa que Deus está trabalhando em você de forma progressiva. Hoje você entende um pouco. Amanhã você obedece um pouco mais. Depois você agradece onde antes reclamava. Depois você dorme em paz numa noite em que antes choraria até de madrugada. E de repente, você descobre algo bonito. Você está avançando. Cada vez que você escolhe agradecer em vez de reclamar, você passa em uma pequena lição. Cada vez que você escolhe orar antes de se desesperar, sua alma amadurece. Cada vez que uma situação desconfortável não consegue roubar toda a sua paz, você está vendo o fruto do que Deus tem ensinado em segredo. E talvez esse seja o diploma mais bonito dessa escola. Uma paz que você não consegue explicar, mas consegue viver. Esta semana, escolha uma situação desconfortável. Não fuja dela no seu coração. Todas as manhãs repita: Senhor, hoje eu quero aprender o teu contentamento aqui. Diga isso na cozinha, no ônibus, antes de trabalhar, antes de responder aquela mensagem, antes de olhar suas contas. Hoje Deus sussurra a você: estou te ensinando com amor, não desista. O contentamento não é um dom que se recebe, é um aprendizado que se vive. E uma vez aprendido, ele funciona em qualquer estação da vida. No Emero 5, na abundância e na necessidade, o equilíbrio divino. Uma vez que você aprende, o contentamento começa a funcionar em qualquer estação da vida. Não apenas quando tudo está tranquilo. Não apenas quando a mesa está cheia. Não apenas quando a conta fecha, a saúde responde e as portas se abrem. Ele também funciona quando falta, quando dói, quando você espera, quando não entende. Porque o contentamento verdadeiro não depende do clima de fora. Depende da âncora que sustenta sua alma por dentro. Em Filipenses 4:12 lemos: sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda e qualquer situação estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Essa frase é profundamente equilibrada. Paulo não diz apenas sei sofrer, também não diz apenas sei desfrutar.
Ele diz: sei viver nos dois extremos, sei estar embaixo sem me desesperar, sei estar em cima sem me esquecer de Deus. Sei ter pouco sem me sentir abandonado, sei ter muito sem acreditar que sou dono de tudo. E essa é uma lição que muitos não aprendem, porque alguns só buscam a Deus na necessidade, mas se distraem na abundância. Quando falta dinheiro, oram. Quando o dinheiro volta, confiam mais na conta do que no Pai. Quando a saúde enfraquece, clamam. Quando a saúde retorna, esquecem de se ajoelhar. Quando a porta está fechada, buscam direção. Quando a porta se abre, começam a caminhar como se não precisassem mais da voz de Deus. A abundância pode ser uma bênção linda, mas também pode se tornar um lugar perigoso se o coração começar a descansar no que recebeu e não em aquele que deu. Mas a necessidade também tem seus perigos. Quando falta, você pode se desesperar. Quando uma conta não fecha, pode acreditar que Deus se esqueceu de você. Quando a geladeira está vazia, quando o tratamento médico preocupa, quando a resposta demora, quando os planos caem, você pode começar a dizer: onde está Deus? E aí o inimigo semeia outra mentira, que a escassez é sinal de abandono. Mas nem sempre a falta significa que Deus está longe. Às vezes a necessidade se torna o lugar onde você aprende dependência pura, onde você descobre que Deus não é bom apenas quando sobra, mas também quando sustenta o mínimo com amor. Por isso, Deus quer te preparar para as duas estações. Ele quer te ensinar a não afundar no vale e a não se perder no topo. Ele quer que você possa receber sem se tornar orgulhoso e esperar sem se tornar amargo. Ele quer que seu coração seja estável quando você tem muito e quando você tem pouco. Porque se sua paz sobe e desce com suas circunstâncias, qualquer mudança te governa. Mas se sua paz está em Cristo, a estação pode mudar e você continua sustentado. Imagine um barco no meio do mar. Quando o dia está claro e a água parece calma, o capitão pode relaxar, respirar, olhar o horizonte e aproveitar a viagem. Mas se ele esquece que o mar continua sendo mar, a calmaria pode adormecer sua vigilância. Então vem a tempestade, o vento bate, as ondas sobem, e o mesmo capitão que na calmaria parecia forte descobre o quanto precisa da âncora. Deus quer te ensinar a navegar nos dois momentos. Na calmaria, para que você não durma. Na tempestade, para que você não afunde. O contentamento é essa âncora, que não depende se o céu está limpo ou coberto. Ela permanece firme porque está presa em Deus. Provérbios 38 diz: não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me o pão da minha porção de costume. Essa oração é sábia porque não teme apenas a falta. Ela também reconhece o perigo do excesso. E 1 Timóteo 6,8 diz: tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Não é um convite a se conformar sem propósito. É um convite a reconhecer que a vida não se sustenta pela acumulação, mas pela dependência. Você pode trabalhar, crescer, administrar, avançar e sonhar, mas sem entregar seu coração ao altar de ter mais. Se hoje você está na abundância, não se culpe por receber. Agradeça, desfrute com humildade, compartilhe com generosidade. Pergunte: Senhor, a quem posso abençoar com o que Tu colocaste nas minhas mãos? A abundância se torna saudável quando flui. Quando não fica presa no orgulho, quando se transforma em pão para alguém, em ajuda concreta, em alívio para um fardo alheio. E se hoje você está na necessidade, não se condene por estar cansado. Deus vê sua pressão. Deus vê suas contas. Deus vê sua mesa. Deus vê suas lágrimas. Mas hoje, você pode fazer algo pequeno e poderoso. Agradecer uma coisa que você ainda tem. Uma só. Talvez você não tenha tudo resolvido, mas tem fôlego. Talvez não tenha a resposta completa, mas tem uma oração. Talvez não tenha abundância, mas tem um Pai que não muda. Hoje Deus te diz: nesta estação, eu estou contigo e te sustento.
O contentamento verdadeiro funciona tanto no topo quanto no vale. E a gratidão é a ferramenta que torna esse equilíbrio possível. No Número 6, a gratidão que muda tudo por dentro. E a gratidão é a ferramenta que torna esse equilíbrio possível, porque Deus não apenas te convida a orar, Ele te ensina como orar quando a alma está carregada. Em Filipenses 4:6 lemos: "Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças." Olhe essa última parte. Com ação de graças. Deus não te diz apenas traga seus problemas. Ele também te diz, traga seus problemas, mas não se esqueça de trazer sua gratidão. Porque quando sua oração só está cheia de necessidade, seu coração pode sair da presença de Deus ainda olhando para o que falta. Mas quando sua oração também carrega gratidão, algo começa a se organizar por dentro. A gratidão não é uma frase doce para encobrir a dor. Não é fingir que tudo está bem quando não está. A gratidão é um remédio que Deus projetou para a sua alma. É a forma como seu coração se lembra de que a escassez não tem a última palavra, de que a dor não é toda a sua história, de que a noite não apagou as misericórdias de Deus. E de que mesmo no meio do difícil, ainda existem sinais do cuidado dele ao seu redor. Quando você agradece, o peso da ansiedade começa a perder força. Nem sempre ele desaparece de uma vez, mas começa a soltar as mãos. Porque a reclamação olha para uma única porta fechada e esquece todas as janelas abertas. A gratidão, por outro lado, te ensina a olhar de novo. Ela te faz notar o café quente numa manhã fria, o sorriso do seu filho quando você achava que não tinha forças, o pão simples sobre a mesa, a ligação de alguém que lembrou de você, o corpo cansado, sim, mas ainda vivo, a cama onde você pôde descansar, a oração que ainda consegue sair da sua boca, mesmo que com voz quebrada. 1 aos Tessalonicenses 5,18 diz: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Não diz para agradecer por tudo, como se tudo fosse bom. Há coisas que doem, coisas injustas, coisas que você não entende. Mas você pode dar graças em tudo, porque em tudo Deus continua com você. Você pode dar graças na doença, porque a presença dele não adoece. Você pode dar graças na espera, porque a fidelidade dele não chega atrasada. Você pode dar graças no meio de uma perda, porque o consolo dele entra onde mais ninguém consegue entrar. Você pode dar graças pelo que ainda não vê, porque o seu Pai já está agindo em lugares que seus olhos ainda não alcançam. Imagine um copo cheio de água turva. A água está escura, pesada, misturada com sujeira. Se você tentar tirar a sujeira colher por colher, vai se cansar. Tira um pouco, mas ainda sobra mais. Se esforça, mas o copo continua turvo. Agora imagine colocar esse copo debaixo de um fluxo de água limpa e pura. No começo parece que nada muda, mas a água limpa começa a entrar e o que está sujo começa a transbordar sozinho. Aos poucos o copo se clareia. A gratidão é esse fluxo de água pura que Deus derrama sobre o seu coração. Cada obrigado que você diz é mais uma gota de água limpa. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado por me sustentar. Obrigado por não me abandonar. Obrigado porque mesmo sem entender, tu continuas sendo bom. E sem perceber, o turvo começa a sair. Assim se quebra o ciclo da reclamação, porque a reclamação se alimenta da repetição, mas a gratidão também. Se todos os dias você repete o que falta, seu coração é treinado para viver vazio. Mas se todos os dias você nomeia o que Deus já te deu, sua alma começa a reconhecer a mão dele até nos pequenos detalhes. E isso muda a atmosfera de uma casa. Uma mãe grata fala diferente. Um pai grato responde diferente. Um marido grato olha diferente. Uma esposa grata para de lutar com a vida por cada imperfeição e começa a abençoar o que ainda permanece.
Salmo 100 diz: Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. A gratidão abre portas no coração. Ela te recoloca no lugar certo. Deus é bom. Deus continua fiel. Deus não deixou de cuidar de você. E quando essa verdade entra, a paz começa a ocupar espaços que antes estavam cheios de ansiedade. Hoje à noite faça algo simples. Antes de dormir, escreva exatamente 3 coisas pelas quais você é grato. Não 10, não uma lista perfeita. 3. Leia em voz alta. Deixe seu ouvido ouvir sua boca reconhecendo a bondade de Deus. Faça isso por uma semana e observe como muda a forma como você termina o dia. Hoje, Deus sussurra a você. Comece a agradecer e você verá a minha paz. A gratidão não muda suas circunstâncias, muda seu coração para enfrentá-las. E quando você agradece, sua mente também é renovada. No Emero 7, renove sua mente todos os dias. E quando você agradece, sua mente também é renovada, porque a gratidão não apenas muda a forma como você enxerga o que tem, ela também muda a forma como você pensa sobre o que te falta. E aqui começa uma batalha muito importante. Não uma batalha visível, não uma batalha com armas nas mãos, mas uma batalha silenciosa dentro da sua mente. Porque muitas vezes o descontentamento não começa na conta bancária, nem na casa, nem no trabalho, nem no que outra pessoa tem. Ele começa em um pensamento que fica tempo demais dentro de você. Uma frase pequena que se repete, uma comparação que você não expulsou, uma mentira que você aceitou como se fosse verdade. Por isso, Filipenses 4:8 diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Observe com calma essa última frase. Nisso pensai. Não diz, pense no que aparecer. Não diz, deixe sua mente correr sem direção. Não diz, permita que cada notícia, cada rede social, cada medo e cada comparação decidam o clima da sua alma. Deus te dá uma direção clara, porque sabe que sua paz precisa de proteção. E essa direção não é um conselho bonito, é uma estratégia de Deus para te guardar por dentro. O que é verdadeiro te liberta da mentira de que sua vida está abandonada. O que é honesto te afasta das aparências vazias. O que é justo te lembra que Deus continua governando, mesmo quando algo parece fora de ordem. O que é puro limpa o que o mundo suja. O que é amável suaviza uma mente que ficou dura por tanto sofrimento. O que é de boa fama te afasta de pensamentos que cheiram a reclamação, inveja e amargura. A virtude te eleva ao que agrada a Deus. E o que é digno de louvor te ensina a procurar sinais da bondade dele até nos dias imperfeitos. Porque o que você pensa repetidamente acaba deixando marcas no seu coração. Se todas as manhãs sua mente se alimenta de preocupação, comparação, reclamação e medo, não se surpreenda se sua alma estiver cansada antes mesmo do dia começar. Se você enche seu interior com notícias que te angustiam, redes que te comparam, conversas que te condenam e lembranças que te condenam, sua paz começa a secar. Mas se todos os dias você volta sua mente para a verdade de Deus, algo começa a mudar. Não de uma vez, talvez, mas de forma real. Sua mente é como um jardim. Se você não cuidar, não vão nascer flores por acaso. Vão crescer ervas daninhas. A reclamação é uma erva daninha. A inveja também. O nunca é suficiente. Também. O Deus se esqueceu de mim. Também. No começo parecem pequenas, mas se você não arrancar, elas ocupam o espaço, bloqueiam a luz e sufocam as sementes boas. Todos os dias você decide o que plantar. Uma semente de reclamação, ou uma semente de verdade, uma semente de comparação, ou uma semente de medo, ou uma semente de confiança. Deus te dá a água da sua palavra para que o que é bom
cresça forte. E com o tempo, esse jardim, que antes parecia cheio de espinhos, começa a se tornar um lugar de descanso onde você pode se sentar com ele. Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que Deus não quer apenas mudar seus hábitos externos. Ele quer renovar a forma como você interpreta a vida. Antes, você via uma porta fechada e pensava: Deus não me ama. Agora você aprende a pensar: Deus ainda está me guiando. Antes, você via o que o outro tinha e pensava: eu estou atrasado. Agora você aprende a pensar: meu pai tem um tempo para mim. Antes você via uma necessidade e pensava: eu não vou conseguir. Agora você aprende a pensar: Deus vai me sustentar hoje. Josué 1:8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Meditar não é repetir palavras vazias, é deixar a verdade de Deus se assentar na sua mente até começar a governar a sua forma de ver. É pegar uma frase da Escritura e levá-la com você enquanto cozinha, trabalha, caminha, espera, descansa. É permitir que a voz de Deus seja mais forte do que o barulho do dia. Hoje faço uma prática simples. Escolha uma única palavra de Filipenses 4:8. Por exemplo, verdadeiro. Durante 5 minutos, pergunte a si mesmo: Senhor, o que é verdadeiro aqui? Talvez o que é verdadeiro não é que tudo está perdido. O que é verdadeiro é que Deus continua com você. Talvez o que é verdadeiro não é que sua vida não vale porque falta algo. O que é verdadeiro é que Cristo já te deu valor antes de você conquistar qualquer coisa. E ouça como se Deus estivesse te dizendo: pense no que é bom e eu guardarei sua mente. Mude o que você pensa e você mudará o que vive. E quando sua mente é renovada, a paz de Deus te guarda. Número 8. A paz que guarda o seu coração como um sentinela. E quando sua mente está renovada, a paz de Deus te guarda. Não como uma emoção passageira, que aparece quando tudo melhora, mas como uma presença firme que se coloca na porta do seu coração mesmo, quando ainda existem perguntas sem resposta. Porque a paz que Deus promete não depende de os problemas desaparecerem. Não depende de que todos te entendam, de que o dinheiro dê perfeitamente, de que a saúde esteja completa, de que a família esteja em ordem, ou de que a noite chegue sem preocupações. A paz de Deus nasce de uma certeza mais profunda. Ele está com você no meio de tudo. Em Filipenses 4:7 lemos: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Veja essa frase: excede todo o entendimento. Isso significa que haverá momentos em que você mesmo não vai conseguir explicar por que não desabou. Não vai conseguir explicar por que continua de pé. Não vai conseguir explicar por que, mesmo com a situação, ainda sem mudança, algo dentro de você parou de tremer como antes. Essa paz nem sempre pode ser explicada em palavras, mas pode ser sentida como uma mão invisível sustentando o peito quando a ansiedade tenta apertá-lo. A paz do mundo é frágil. O mundo diz: você terá paz quando tudo estiver resolvido. Jesus diz: você pode ter paz enquanto caminha comigo, mesmo que ainda não esteja tudo resolvido. O mundo promete calma se você controlar o ambiente. Deus te dá calma quando você reconhece que não pode controlar tudo. O mundo oferece distrações para você não pensar. Deus oferece presença para você pensar sem se quebrar. E essa diferença muda completamente a forma como você atravessa a vida. Imagine um guarda fiel parado na porta do seu coração. Ele não está distraído, não está cansado, não está dormindo. Ele está firme, vestido com a armadura de Deus, vigiando cada entrada. Quando a ansiedade se aproxima e tenta entrar correndo com pensamentos de desastre, o guarda levanta a mão e diz: você não pode entrar.
Quando o descontentamento tenta se infiltrar com sussurros de comparação, o guarda responde: aqui mora a paz de Deus. Quando o medo bate na porta de madrugada e tenta te convencer de que tudo vai se perder, o sentinela permanece ali, firme, lembrando que Cristo governa este coração. Você pode descansar, não porque não existam ameaças do lado de fora, mas porque Deus colocou a sua paz como guarda do lado de dentro. Essa é a imagem que Filipenses 4:7 nos deixa, uma paz que guarda, não apenas te visita, não apenas te consola por um momento. Ela guarda o seu coração e os seus pensamentos. Guarda o que você sente e o que você imagina. Guarda suas emoções e seus cenários mentais. Porque muitas vezes o problema não é só o que está acontecendo, mas tudo o que sua mente constrói ao redor do que está acontecendo. A paz de Deus entra ali e coloca limite. Ela te diz: até aqui chega a ansiedade. Até aqui chega a mentira, até aqui chega o medo, este coração pertence a Cristo. João 14:27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus não disse essas palavras em um mundo fácil. Ele as disse sabendo que seus discípulos enfrentariam confusão, ausência, pressão, lágrimas e perseguição. E ainda assim, ele deixou paz. Não uma paz emprestada, não uma paz frágil. A sua paz, a paz de Cristo. A mesma paz que podia dormir num barco enquanto o mar rugia. A mesma paz que podia olhar para a cruz sem perder a obediência. A mesma paz que hoje quer habitar em você. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Note novamente a palavra guardar. Deus guarda o coração que insiste em voltar o olhar para ele. Não o coração perfeito, não o coração que nunca treme, o coração que persevera. O coração que, mesmo sentindo medo, volta a dizer: Senhor, eu confio em ti. O coração que, mesmo com perguntas, decide não soltar a mão do Pai. Hoje você pode pedir essa paz de forma simples. Não precisa de uma oração longa. Quando sentir que a ansiedade quer entrar, pare por 30 segundos. Respire devagar. Repita em voz alta: a paz de Deus guardará o meu coração e os meus pensamentos em Cristo Jesus. Diga como quem fecha uma porta. Diga como quem entrega vigilância ao verdadeiro sentinela. Diga até que sua alma lembre que não está sozinha. Hoje Deus sussurra a você: a minha paz te guardará. A paz de Deus não elimina a tempestade. Ela te guarda no meio dela. E essa paz vem porque tudo você pode em Cristo. Número 9. Tudo posso em Cristo, a fonte da sua força. E essa paz vem porque tudo você pode em Cristo. Mas precisamos entender bem essa frase, porque muitas vezes ela foi usada como se fosse uma chave para conseguir tudo o que alguém deseja. Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. É uma das frases mais repetidas, mais escritas, mais declaradas e também uma das mais mal compreendidas. Ela não foi escrita como uma promessa de que você terá tudo o que quer. Foi escrita como uma declaração de força em meio a qualquer situação. Paulo não estava dizendo: posso realizar qualquer sonho pessoal se me esforçar o suficiente. Ele vinha falando de escassez, de abundância, de fome, de saciedade, de ter muito e de passar necessidade. Por isso, quando diz tudo posso, o contexto mostra que ele está dizendo: posso estar contente em qualquer estação, porque Cristo me fortalece. Posso ter pouco sem me quebrar. Posso ter muito sem me perder. Posso esperar sem desesperar. Posso sofrer sem soltar a fé. Posso continuar fiel mesmo quando a vida não é confortável. O primeiro mal-entendido é acreditar que tudo posso significa posso ter tudo o que quero. A verdade é mais profunda. Você pode estar contente com o que Deus te dá enquanto Ele forma o seu coração. O segundo mal-entendido é pensar que essa frase elimina a dor.
A verdade é que Cristo nem sempre remove a prova de imediato, mas te dá força dentro dela. O terceiro mal-entendido é acreditar que tudo depende da sua força mental. A verdade é que a fonte não é você, a fonte é Cristo. O quarto mal-entendido é usar isso como uma frase mágica, como se repeti-la obrigasse Deus a cumprir seus planos. Mas a palavra não é um amuleto, é uma verdade que te alinha com Deus. O quinto mal-entendido é pensar que tudo posso significa que Deus vai abençoar qualquer desejo pessoal. A verdade é que em Cristo você pode fazer tudo o que Ele te pede, mesmo que seja difícil. O sexto mal-entendido é acreditar que um crente forte nunca se sente fraco. Mas, segundo aos Coríntios 12:9, diz: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." A força de Cristo não nega sua fraqueza, ela a preenche. O sétimo mal-entendido é achar que se algo não sai como você esperava, então você falhou na fé. Mas Paulo tinha fé e ainda assim conheceu prisões, escassez, oposição e lágrimas. O oitavo mal-entendido é pensar que essa frase fala de sucesso visível. Mas muitas vezes, o maior milagre não é tudo mudar por fora, e sim você não desistir por dentro. Essa é a verdadeira força. Essa é a vitória que o mundo nem sempre vê, mas o céu reconhece. Imagine que você está em uma corrida longa e difícil. No começo você corre com ânimo, mas depois o caminho fica em subida. Falta ar. As pernas pesam. Você olha para frente e parece que a linha de chegada está muito distante. Então alguém aparece ao seu lado. Não grita de longe. Ele corre com você. Ajusta o passo ao seu. Te sustenta quando você tropeça. Te lembra que você não está correndo sozinho. Esse alguém é Cristo. Ele não apenas diz, continue. Ele te dá a força dele para continuar. Por isso você pode dizer: tudo posso, não porque o caminho é fácil, mas porque Cristo corre com você na subida. Você que hoje sente que não aguenta mais, ouça isso com calma. Cristo não está te pedindo para tirar força de onde ela já acabou. Ele quer ser a sua força. Você não precisa fingir que está bem. Não precisa agir como se não dosse. Você pode vir até Ele cansado, limitado, confuso e dizer: Senhor, fortalece o que em mim já não consegue continuar sozinho. E aí, nessa humildade, o verdadeiro poder começa. Filipenses 4:11 diz: aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Essa é a ligação. Filipenses 4:13 não se entende separado dessa escola. Cristo te fortalece para te contentar quando falta, para agradecer quando sobra, para esperar quando demora, para obedecer quando custa, para continuar quando a emoção já não acompanha. Hoje declare essa verdade 3 vezes ao dia. Ao acordar, diga: tudo posso naquele que me fortalece. No meio do dia, quando sentir pressão, repita novamente. Antes de dormir, diga com gratidão. Não como fórmula vazia, mas como rendição. Cristo, minha força és tu. Hoje Deus sussurra a você: em mim você pode tudo o que eu te peço. Em Cristo eu sou forte mesmo quando tudo parece contrário. E porque você pode tudo em Cristo, Deus suprirá tudo o que te falta. Número 10. Meu Deus suprirá tudo o que vos falta. E porque você pode tudo em Cristo, Deus suprirá tudo o que te falta. Nem sempre da forma que você imaginou, nem sempre no tempo que sua ansiedade marcou, nem sempre com o formato que sua pressa exigiu, mas sim com a fidelidade de um pai que conhece seu filho. Há uma frase em Filipenses que pode acalmar o coração mais inquieto quando entendida em profundidade. Filipenses 4:19 diz: meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Veja como começa. Meu Deus. Paulo não fala de um Deus distante, frio, desconhecido ou indiferente. Ele fala de meu Deus. Essa expressão
carrega proximidade, confiança e história. É como se Paulo dissesse: o Deus que me sustentou na prisão, o Deus que me fortaleceu na escassez, o Deus que me ensinou contentamento. Esse mesmo Deus suprirá o que falta. E hoje, essa promessa também chega à sua vida. Você não está lidando com uma força distante. Você está lidando com o seu Pai, com o Deus que conhece seu nome, sua mesa, suas contas, suas lágrimas, suas noites, seus silêncios e suas necessidades reais. O inimigo quer que você olhe para o que falta até esquecer quem está com você. Quer que uma conta pareça maior que a fidelidade de Deus. Quer que uma porta fechada pareça uma sentença final. Quer que uma necessidade temporária faça você duvidar do amor eterno do Pai. Mas a palavra não diz: Deus talvez suprirá. Ela diz: meu Deus suprirá. E não diz algumas coisas como se Ele escolhesse cuidar só de uma parte da sua vida. Diz: tudo o que vos falta. Agora, isso não significa que Deus vai cumprir todo desejo impulsivo ou todo capricho que o seu coração pedir. Deus não é servo da nossa ansiedade. Deus é Pai, e um Pai amoroso nem sempre dá o que o filho quer, mas sempre cuida do que o filho precisa. Sua provisão nem sempre chega como abundância visível. Às vezes chega como paz para atravessar um dia difícil. Às vezes chega como força para continuar trabalhando. Às vezes chega como alguém que aparece no momento certo. Às vezes chega como uma porta pequena que você não tinha visto. Às vezes chega como contentamento, uma das provisões mais profundas, porque permite descansar mesmo antes de tudo estar resolvido. Imagine um pai amoroso que conhece exatamente o que o filho precisa antes mesmo de ele pedir. A criança pode se preocupar com comida, roupa, teto, com o amanhã, mas o pai já está cuidando disso. O filho não vê a despensa inteira, não conhece as contas do pai, não sabe qual porta será aberta nem qual recurso será usado, mas pode dormir porque pertence a uma casa onde há cuidado. Deus é esse Pai, mas infinitamente mais fiel, mais sábio e mais abundante. Ele não supre conforme suas reservas, mas conforme as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Isso muda tudo, porque se Deus suprisse segundo as suas forças, você teria razão para viver ansioso. Se Deus suprisse segundo seus contatos, seu dinheiro, sua capacidade ou seu controle, sua paz estaria sempre instável. Mas a promessa diz que Ele supre conforme as suas riquezas. Não conforme o que você vê, não conforme o que você calcula, não conforme o que hoje parece possível, conforme o que Ele tem. E as riquezas de Deus não se esgotam quando a sua situação aperta. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não te chama para viver descuidado, mas para viver ordenado por dentro. Primeiro Deus, primeiro a sua voz, primeiro a sua vontade. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, o que falta deixa de governar o seu coração. E Salmo 23:1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez hoje você olhe para a sua vida e diga: me falta. Falta dinheiro, saúde, direção, companhia, resposta, descanso. Mas o Salmo não nega suas necessidades. Ele revela quem as pastoreia. Se o Senhor é o seu pastor, sua falta não está abandonada. Sua necessidade tem dono, seu caminho tem guia, sua mesa tem provedor. Hoje faça algo simples. Escreva em um papel: meu Deus suprirá. Coloque onde possa ver. Sempre que sentir o peso da falta, leia devagar. Depois nomeie 3 coisas que Deus já supriu na sua vida. Uma porta aberta, uma refeição, uma força que você não tinha, uma paz inesperada, alguém que te sustentou. A memória da provisão passada fortalece a confiança na provisão que ainda virá. Hoje, Deus sussurra a você: eu suprirei, confie em mim. Deus suprirá tudo o que te falta,
porque você é seu filho amado. E com essa provisão, você pode viver o contentamento mesmo quando tudo parece incerto. Número 11. Contentamento quando tudo parece ir mal. E com essa provisão, você pode enfrentar o contentamento mesmo quando tudo parece ir mal. Porque é fácil falar de paz quando a mesa está cheia, quando a saúde responde, quando a família está tranquila, quando o trabalho avança e as portas se abrem. Mas o contentamento é realmente provado no vale. Ele é provado quando algo dói e você não sabe quando vai parar de doer. Ele é provado quando chega uma notícia que muda seus planos. Ele é provado quando você perde algo que amava, quando um relacionamento se quebra, quando o corpo se cansa, quando a economia aperta, quando você ora e mesmo assim a resposta parece demorar. E aqui precisamos falar com honestidade. Contentamento não significa que você não chora. Não significa que tudo te é indiferente. Não significa que você se resigna como quem já não espera nada. A resignação diz, já não há nada a fazer. O contentamento diz, mesmo não podendo mudar isso agora, ainda posso descansar em Deus. A resignação se entrega à dor. O contentamento se abriga em Cristo dentro da dor. A resignação apaga a esperança. O contentamento a mantém acesa, ainda que como uma pequena chama no meio do vento. Em 2 aos Coríntios 12:9 lemos, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa frase não foi dada a alguém que se sentia forte, mas a alguém que conhecia seus limites. Deus não disse, quando você não tiver mais fraqueza, então eu te usarei. Deus disse que o seu poder se aperfeiçoa justamente ali, onde você já não pode confiar nas próprias forças. Talvez hoje o seu vale tenha nome: doença, luto, dívida, traição, solidão, cansaço, incerteza. Mas Deus não te pede para negar esse nome. Ele te pede para colocar a sua graça acima dele. Filipenses 4:12 também nos lembra que Paulo aprendeu a viver tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a passar necessidade. Paulo não falava de uma vida perfeita. Ele conheceu golpes, prisões, rejeições, escassez, perigos e noites difíceis. E ainda assim aprendeu que Cristo podia sustentá-lo onde mais nada sustentava. Por isso, o seu vale não é sinal de que Deus te abandonou. Pode ser, ainda que doa dizer isso agora, a sala de aula mais profunda, onde a sua fé aprende a respirar de outro jeito. Imagine que você está no meio de uma tempestade forte. O vento bate nas janelas, a chuva cai com força, o céu parece fechado e tudo lá fora se agita. Mas você está dentro de um abrigo seguro. Você ouve a tempestade, sim. Sabe que ela existe? Sim, você não finge que o vento não sopra, mas a tempestade não entra. Cristo é esse abrigo. O contentamento não é dizer, não há tempestade. O contentamento é dizer, mesmo que a tempestade ainda não passe, eu estou seguro nele. E às vezes essa segurança não muda o clima de fora, mas muda a forma como a sua alma espera por dentro. Salmo 34:18 diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Se você está quebrantado, Deus não está longe. Se você está chorando, Deus não está distraído. Se você está cansado, Deus não te olha com dureza. Ele se aproxima justamente do coração que já não sabe mais como se sustentar. O inimigo quer que você acredite que sua dor é prova de abandono. Mas a palavra diz o contrário. No seu quebrantamento, Deus está perto. E Romanos 8:28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz que todas as coisas são boas. Há coisas que não são. Há perdas que doem. Há processos que pesam. Há feridas que não se explicam com frases rápidas. Mas Deus pode tomar até aquilo que não foi bom e usar para formar algo eterno em você. Sua dor não tem a última palavra quando Deus está escrevendo a sua história.
Hoje, no vale, faça 3 coisas simples. Primeiro, nomeie sua dor diante de Deus, sem máscara. Segundo, agradeça um sinal pequeno do cuidado dele, mesmo que mínimo. Terceiro, repita em voz alta: Senhor, aqui eu aprendo o teu contentamento. Diga 3 vezes, não como fórmula, mas como rendição. Deus sussurra hoje, no seu sofrimento, eu estou com você. O contentamento no vale é a prova mais forte da sua fé. Mas também existe perigo quando tudo vai bem. Número 12. O perigo oculto do contentamento na abundância. Mas também há perigo quando tudo vai bem. E quase ninguém fala desse perigo, porque no vale todos entendem que precisam de Deus. Quando você chora, ora. Quando falta, busca. Quando a porta está fechada, clama. Mas quando a vida começa a se abrir, quando a conta respira, quando a saúde volta, quando a casa fica tranquila, quando os projetos avançam, pode surgir uma tentação mais silenciosa. Esquecer de onde tudo veio. A abundância nem sempre chega fazendo barulho. Às vezes, chega como estabilidade, como conforto, como uma estação em que já não é preciso pedir com tanta urgência. E ali, sem perceber, você pode começar a confiar mais na bênção do que no abençoador. Antes você dizia: Senhor, preciso da tua ajuda. Agora você diz: eu dou conta disso. Antes você buscava direção. Agora você decide rápido. Antes você agradecia por cada porta aberta. Agora você se acostuma com portas abertas e começa a sentir que merece tudo o que recebeu. Por isso, Filipenses 4:12 não fala apenas de passar necessidade. Também diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Paulo precisou aprender as 2 coisas. Aprender a viver com pouco, mas também aprender a viver com muito, sem perder a alma. Porque há pessoas que sobrevivem ao vale, mas se perdem no topo. Não se destruíram quando faltava pão, mas se esfriaram quando a mesa ficou cheia. Não abandonaram Deus na tempestade, mas foram deixando Ele de lado quando veio a calmaria. 1 Timóteo 6,17 diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Veja essa palavra: incerteza. O que hoje parece seguro pode mudar amanhã. O que hoje traz tranquilidade pode se mover. O que hoje te faz sentir forte pode desaparecer. Por isso Deus não te proíbe de receber bênçãos. Ele te alerta para não colocar sua esperança nelas. Você pode desfrutar o que Deus te deu sem permitir que isso ocupe o lugar de Deus. O orgulho muitas vezes não aparece como arrogância evidente. Às vezes se disfarça de sucesso. Se disfarça de eu consegui sozinho. Se disfarça de eu mereci isso. Se disfarça de agora estou seguro. E pouco a pouco o coração deixa de se ajoelhar, deixa de buscar a Deus, deixa de agradecer com lágrimas. Passa a usar as bênçãos como escudos e esquece que o único escudo verdadeiro continua sendo o Senhor. Deuteronômio 8:11 alerta: guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus. Esse aviso foi dado a um povo que entraria em uma terra boa, com casas, alimento, abundância e descanso. Deus sabia que a prosperidade poderia adormecer a memória. Por isso ele disse: em outras palavras, quando comeres e te fartares, quando edificares boas casas, quando tudo aumentar, não digas no teu coração: a minha força e o poder da minha mão me trouxeram estas riquezas. Como é fácil lembrar de Deus quando falta. Como é necessário lembrá-lo quando sobra. Imagine que você está no topo de uma montanha. A vista é linda, o sol brilha, o ar é puro. Você pode olhar para trás e ver todo o caminho percorrido. Mas se nessa altura você esquecer a corda que te sustentou na subida, pode confiar demais em si, dar um passo imprudente e escorregar. Deus é essa corda. No vale,
Ele te sustentou para não cair. Na subida, Ele te deu força para avançar. E no topo, Ele continua sendo necessário. A abundância não elimina a sua necessidade de Deus. Apenas revela se o seu coração lembra quem te sustentou. Provérbios 38 diz: Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Essa oração tem equilíbrio. Não nasce de medo da bênção, mas de sabedoria. É como dizer: Senhor, me dá o que meu coração consegue administrar sem se afastar de ti. Porque mais importante do que ter muito é continuar com uma alma humilde. Mais importante do que chegar ao topo é não soltar a mão do Pai quando chegar lá. Se hoje você está em uma boa estação, não tenha culpa por desfrutá-la. Agradeça, descanse, celebre. Mas faça 3 coisas para guardar o seu coração. Primeiro, reconheça em voz alta que tudo veio de Deus. Segundo, dê algo concreto nesta semana. Ajuda, comida, dinheiro, tempo, uma ligação, uma palavra de encorajamento. Terceiro, ensine seus filhos ou alguém próximo que a bênção não é para exibir, mas para honrar a Deus e abençoar outras pessoas. Hoje Deus sussurra a você: não me esqueça no topo. O contentamento na abundância é a prova mais silenciosa da sua fé. E esse contentamento também pode ser ensinado à sua família. Número 13. Ensinando o segredo do contentamento aos seus filhos e família. E esse contentamento é algo que você pode ensinar à sua família. Porque o que Deus está formando em você não termina em você. A paz que você está pretendendo, a gratidão que você está praticando, a mente renovada que você está cultivando, a força que você está recebendo em Cristo, tudo isso pode se tornar uma herança para os que vivem com você. Às vezes pensamos que o melhor presente para nossos filhos ou nossa família é deixar coisas, segurança, estudos, oportunidades, uma casa, um respaldo. E tudo isso pode ser bom. Mas existe um tesouro mais profundo: ensiná-los a estar satisfeitos em Deus mesmo quando a vida muda. Talvez seus filhos não lembrem cada palavra que você disse, mas vão lembrar de como você reagia quando algo faltava. Vão lembrar se a mesa se enchia de reclamações ou de gratidão. Vão lembrar se uma má notícia transformava a casa em um lugar de medo ou em um lugar onde todos aprendiam a orar. Vão lembrar se você falava de Deus só quando havia problemas, ou também o honrava nos dias bons. Porque o contentamento não se ensina primeiro com discursos. Ele se ensina com presença, com exemplo, com tom de voz, com a maneira como você trata os seus quando está cansado. Deuteronômio 6, 6 e 7 diz: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Veja que lindo, Deus não limita o ensino a um momento formal. Ele diz: em tua casa, pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Ou seja, na vida diária, na cozinha, no jantar, no carro, antes de dormir, depois de uma discussão, quando falta dinheiro, quando chega uma bênção, quando alguém reclama, quando alguém agradece, ali se ensina a fé. Você pode contar aos seus filhos, ou netos, ou irmãos, a história de Paulo na prisão, não como uma aula longa, mas como uma conversa simples. Você pode dizer: Paulo estava preso, mas o coração dele não estava preso. Ele não tinha tudo o que queria, mas tinha Cristo. E por isso, ele aprendeu a estar contente. Essa história pode plantar algo profundo em uma criança, em um adolescente, em uma esposa, em um marido, em alguém que vive com você e está aprendendo a olhar a vida através dos seus olhos. Imagine que você tem uma tocha acesa na mão. Se você a guarda só para si, a chama pode iluminar seu caminho por um tempo, mas o alcance será limitado. Mas se você aproxima essa tocha de outra e depois de outra, a luz se multiplica. Já não é uma chama só, são várias iluminando a casa.
O contentamento é essa tocha. Deus acendeu no seu coração, mas não quer que você esconda. Ele quer que você passe adiante com amor. Aos seus filhos, à sua família, aos que te escutam, aos que veem como você vive. E quando essa luz se multiplica, gerações inteiras podem aprender que Cristo é suficiente. A mesa pode se tornar um altar simples de gratidão. Você não precisa fazer algo complicado. Nesta noite, durante o jantar, pergunte pelo que damos graças hoje. No começo, talvez alguém ria, ou responda rápido, ou diga algo pequeno. Não importa. Começa assim. Um pode agradecer pelo pão, outro por ter chegado bem em casa, outro por uma ligação, outro por uma oração respondida, outro por ter tido forças para terminar o dia. E pouco a pouco, a reclamação perde espaço. A gratidão começa a ocupar a conversa. Você também pode corrigir a reclamação com amor, não dizendo "não reclame" como uma ordem fria, mas perguntando o que podemos agradecer nisso. Essa pergunta muda o ambiente. Ensina a olhar sem negar a dificuldade. Ensina que a fé não fecha os olhos para o problema, mas também não entrega a ele o controle da casa. Provérbios 22:6 diz: "Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele." Essa instrução não é apenas ensinar regras, é formar um jeito de viver, um jeito de falar, um jeito de agradecer, um jeito de depender de Deus. Seus filhos precisam ver você orando sob pressão, compartilhando na abundância, pedindo perdão quando erra, agradecendo quando falta algo e voltando a Cristo quando o coração se inquieta. Hoje faça 3 coisas simples. No jantar, cada pessoa diga 3 motivos de gratidão. Antes de dormir, orem juntos uma oração breve. Senhor, ensina-nos a estar contentes em Ti. E nesta semana, escolham algo concreto para compartilhar com alguém que precisa. Assim, o contentamento deixa de ser uma ideia e se torna cultura na sua casa. Hoje, Deus te diz: ensina teus filhos e eu os guardarei. O contentamento que você ensina à sua família é o legado mais valioso que você deixará. E para viver isso, aqui estão práticas diárias que você pode começar hoje. Número 14. Práticas diárias para aprender esse segredo. E para viver isso, aqui tens práticas diárias que podes começar hoje, porque o contentamento não se aprende apenas ouvindo uma verdade. Ele se aprende caminhando nela. Não basta te emocionar com uma mensagem, sentir paz por alguns minutos e depois voltar à mesma rotina que alimenta tua ansiedade. Deus quer te dar uma forma simples de treinar o coração todos os dias, não um peso a mais, não uma lista impossível, uma rotina espiritual pequena, constante e real, como uma semente que parece mínima, mas com o tempo se torna árvore. Josué 1:8 diz: "Não se aparte da tua boca este livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." Observa o ritmo que Deus propõe, dia e noite, não uma vez por ano, não só quando estás desesperado. Dia e noite. A palavra entrando no teu pensamento, na tua boca, nas tuas decisões, na tua forma de enxergar o que falta e o que já tens. Começa com algo simples. Esta noite escreve 3 agradecimentos. Não procures coisas grandes. Pode ser uma refeição, uma chamada, uma porta que não se fechou, uma força que apareceu quando pensavas que não aguentavas mais. Depois declara Filipenses 4:3 em voz alta: "Tudo posso em Cristo que me fortalece." Não digas como frase de conquista pessoal, mas como rendição diária. Senhor, a minha força vem de Ti. Depois pega uma palavra de Filipenses 4:8 como verdadeiro, honesto, justo, puro, amável ou de boa fama, e medita nela por 5 minutos. Pergunta-te: que pensamento Deus quer que eu plante hoje na minha mente? Cada manhã entrega o peso antes de o carregar.
Antes de ver o telemóvel, antes de responder mensagens, antes de olhar contas ou tarefas, diz a Deus: Pai, esta mochila não carrego sozinho. Depois ora com ação de graças. Não apenas peças. Agradece enquanto pedes. Diz: Senhor, preciso de ajuda, mas também reconheço que já me sustentaste. Essa oração muda o tom do teu dia. Também medita na provisão de Deus. Escreve numa nota: o meu Deus suprirá. Leia quando a falta quiser gritar mais alto que a fé. À mesa, pratica contentamento. Antes de comer, mesmo que seja algo simples, para um momento e diz: obrigado, Pai, por este pão. Se vives com família, convida todos a dizer uma coisa pela qual são gratos. Se vives sozinho, diz tu mesmo: a tua casa também pode aprender a respirar gratidão. Imagina que queres ter um jardim bonito. Não basta desejar flores. Não basta olhar para a terra e dizer: quem me dera que algo crescesse. Tens de regar, arrancar ervas daninhas, plantar sementes, voltar no dia seguinte e cuidar outra vez. Alguns dias verás avanço, outros dias parecerá que nada muda, mas, debaixo da terra, algo está a acontecer. As práticas diárias são essa rega silenciosa. Cada gratidão é uma semente. Cada oração é água limpa. Cada pensamento renovado é uma erva arrancada. E com o tempo, onde antes havia ansiedade, começa a crescer paz. Salmo 1:2 diz do homem abençoado: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é outra vez a chave. Constância, não perfeição. Constância: se falhares um dia, não te castigues. Volta no dia seguinte. O inimigo quer que um tropeço se torne abandono. Deus quer que um tropeço se torne retorno. Não digas: já falhei, já não vale a pena. Diz: Pai, hoje recomeço. Podes medir o teu progresso cada semana com perguntas simples. Reclamei menos? Agradeci mais rápido. Dormi com mais paz. Reagi com mais calma. Lembrei-me de Deus antes de desesperar. Não procures uma transformação espetacular num único dia. Observa os pequenos sinais. O contentamento cresce como a luz da manhã. Primeiro quase não se nota, depois começa a iluminar tudo. 1 de Timóteo 4,15 diz: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Permanece. Essa palavra sustenta tudo. Permanece quando tens vontade. Permanece quando não vês resultados. Permanece quando o dia foi difícil. Permanece quando a tua casa está em paz. Permanece quando a tua mente quiser voltar ao antigo. Hoje, escolhe apenas 2 práticas. Não tentes fazer tudo de uma vez. Talvez 3 agradecimentos à noite e entregar o peso pela manhã. Ou declarar Filipenses 4:13 e meditar 5 minutos. No que é verdadeiro. Começa pequeno, mas começa hoje. Hoje Deus te diz: começa hoje e eu te ajudarei. Pequenas práticas diárias produzem um grande contentamento eterno. E esse contentamento te prepara para a eternidade. Número 15. O contentamento que te prepara para a eternidade. E esse contentamento te prepara para a eternidade porque o que Deus está formando em ti não é apenas para sobreviver esta semana, nem só para dormir melhor esta noite, nem apenas para atravessar uma crise com um pouco mais de calma. Deus está treinando teu coração para olhar mais longe, além do que falta, além do que dói, além do que ainda não entendes, além desta vida que, embora seja valiosa, não é o destino final da tua alma. Às vezes vivemos como se tudo terminasse aqui, como se a casa, o dinheiro, o reconhecimento, a saúde, as conquistas, as perdas e as respostas pendentes fossem toda a história. Por isso qualquer problema parece o fim do mundo, por isso qualquer demora soa como condenação, por isso qualquer perda parece arrancar o chão inteiro. Mas quando Deus abre os teus olhos para a eternidade, algo muda por dentro.
Não porque a dor deixa de doer, mas porque a dor já não ocupa todo o horizonte. Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Observa essa frase: não são para comparar. Não diz que tuas aflições não importam. Não diz que teu cansaço é imaginário. Não diz que tuas lágrimas são pequenas. Diz que, mesmo sendo reais, não podem ser comparadas com a glória que vem. Existe uma eternidade tão grande, tão pura, tão cheia de Deus, que um dia olharás para trás e entenderás que nenhuma noite conseguiu vencer a luz que Ele preparou para ti. Filipenses 4 te levou por um caminho completo. Te ensinou a não viver ansioso. Te ensinou a orar com ação. De graças te mostrou uma paz que guarda o coração. Te ensinou a renovar a mente. Te revelou que o contentamento se aprende. Te lembrou que tudo podes em Cristo que te fortalece. Te prometeu que Deus suprirá o que falta, segundo as suas riquezas. E tudo isso não é apenas para esta terra. É uma pequena janela para o céu. Cada vez que escolhes te contentar em Cristo, estás praticando uma verdade eterna. Deus é suficiente. No céu, já não precisarás aprender contentamento no meio da necessidade, porque não haverá necessidade. Não precisarás dar graças entre lágrimas, porque Deus enxugará toda lágrima. Não precisarás lutar contra pensamentos de ansiedade, porque a presença de Deus preencherá tudo. Apocalipse 21:4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Esse é o teu destino em Cristo. Não uma vida interminável de cansaço, mas uma eternidade sem perda, sem ausência, sem medo e sem noites quebradas. Imagina que estás num barco navegando rumo a um porto maravilhoso. Durante a travessia, há ondas fortes. Há dias em que o vento bate com tanta força que mal consegues ficar de pé. Há momentos em que o céu escurece e parece que o mar quer engolir tudo. Mas tu sabes algo? O porto existe. O porto é seguro. O porto não se move, mesmo quando o mar se agita. O contentamento é manter os olhos nesse porto, enquanto navegas. Não nega as ondas, mas também não esquece o destino. E quando sabes para onde vais, a travessia mais difícil começa a fazer sentido. 1 de Pedro 1:3-4 fala de uma esperança viva e de uma herança incorruptível, incontaminada e imarcessível, reservada nos céus. Essa herança não quebra, não envelhece, não se perde, não depende da economia, nem da saúde, nem do que outros decidam, nem do que hoje te falta. Está reservada. E quando algo está reservado por Deus, ninguém pode te tirar. Por isso hoje podes viver diferente. Podes trabalhar sem adorar o trabalho. Podes amar sem transformar pessoas em tua salvação. Podes receber bênçãos sem te apegar a elas como se fossem eternas. Podes sofrer sem acreditar que o sofrimento será para sempre. Podes olhar para tua família, tua casa, tua mesa, teu corpo, teus dias e dizer: obrigado, Senhor, por isso, mas a minha esperança final está em ti. Hoje, passa 5 minutos pensando no céu, não como fuga, mas como âncora. Fecha os olhos e lembra que isso não é tudo. Dá graças pela eternidade que te espera. Dá graças porque um dia não haverá mais falta. Não haverá mais ansiedade, não haverá mais comparação, não haverá mais perda. Só Cristo plenamente presente. O contentamento que vives hoje te prepara para a eternidade que nunca termina. Agora que descobriste o segredo que Paulo aprendeu na prisão, volta àquela inquietação com a qual começamos. Já não precisas carregar isso sozinho. Deus te mostrou o caminho para o contentamento verdadeiro. Em Cristo, na gratidão, na confiança diária. Esta noite, antes de dormir, escreve 3 coisas pelas quais és grato e declaro: em Cristo estou contente.
Eu declaro que hoje escolho me contentar em Cristo, seja qual for a minha situação. Senhor, obrigado pela tua paz que guarda o meu coração. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a sua paz, que excede todo entendimento, esteja contigo. Se esta mensagem te falou ao coração, partilha. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.